Sabe, existem histórias que parecem ter sido escritas para nós, mesmo que tenham acontecido há milhares de anos. A história da mulher samaritana é uma delas. Ela nos mostra que não importa quem somos, de onde viemos ou o que fizemos, sempre há uma chance para um novo começo. Então, vamos juntos mergulhar nessa jornada de transformação. Imagine um sol forte, o calor do meio-dia no deserto. A maioria das pessoas estaria em casa, descansando, fugindo do calor. Mas uma mulher samaritana, escolhe justamente essa hora para ir buscar água no poço de Jacó. Por quê? Porque era a única hora em que ela sabia que estaria sozinha. Ela queria evitar os olhares, os sussurros, o julgamento das outras mulheres da cidade. A vida dela não tinha sido fácil. Ela carregava o peso de 5 casamentos que não deram certo. E, naquele momento, vivia com um homem que não era seu marido. Naquela sociedade, isso era motivo de vergonha, de exclusão. Ela se sentia como um vaso quebrado, alguém que não tinha mais valor. Todos os dias, ao buscar água, ela não carregava apenas o cântaro pesado, mas também o peso da sua história, da sua solidão. Enquanto ela se aproxima do poço, vê uma figura sentada ali, descansando. Era um homem, e mais, um judeu. Naquela época, judeus e samaritanos não se falavam. Existia uma rivalidade antiga, uma barreira social e religiosa que parecia intransponível. Ela provavelmente pensou em dar meia volta, esperar ele ir embora. Mas algo a fez continuar. Para sua surpresa, o homem fala com ela. E ele não só fala, como faz um pedido incomum: dá-me de beber. Esse homem era Jesus. Com essa simples frase, ele quebrou todas as regras. Um homem falando com uma mulher desconhecida em público. Um judeu pedindo um favor a uma samaritana. Ele não a viu como uma samaritana, não a viu como uma pecadora. Ele a viu como uma pessoa, com sede, tanto de água quanto de esperança. A mulher fica confusa. Como, sendo tu judeu, pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana? Ela estava acostumada com a divisão, com o desprezo. A atitude de Jesus era algo completamente novo. Ele não estava interessado nas regras sociais que os separavam. Ele estava interessado nela. E então, Jesus oferece a ela algo muito maior. Ele diz: se você conhecesse o dom de Deus e quem é que lhe pede água, você lhe teria pedido e ele lhe daria água viva. Água viva? O que isso significava? Ela pensa na água do poço, a água física que sacia a sede por um momento. Mas Jesus estava falando de outra coisa. Ele explica: quem beber desta água terá sede outra vez, mas quem beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der se tornará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. Imagine o impacto dessas palavras. Jesus estava oferecendo a ela algo que nenhum dos seus relacionamentos, nenhuma gota de água daquele poço poderia dar. Uma satisfação completa, uma fonte de vida que nunca seca. A conversa continua e se torna ainda mais pessoal. Curiosa, ela pede: Senhor, dá-me dessa água, para que eu não tenha mais sede, nem precise voltar aqui para tirar água. Ela ainda pensava na solução para o seu problema diário, o cansaço de ir ao poço. Mas Jesus queria curar uma sede muito mais profunda, a sede da sua alma. Então, ele toca no ponto mais sensível da vida dela. Vá, chame o seu marido e volte. Ele sabia de tudo. Ele sabia dos 5 maridos, sabia que o homem com quem ela vivia não era seu marido. A reação dela é de choque. Como aquele estranho poderia saber os detalhes mais íntimos e dolorosos da sua vida? Ela tenta se defender, dizendo: não tenho marido. E Jesus confirma, com compaixão: você disse corretamente, nisso você falou a verdade. Ele não a acusa, não a condena. Ele apenas mostra que a conhece por completo. E ao ser conhecida, ao ser vista de verdade, sem máscaras, ela não se sente julgada, mas sim compreendida. Pela primeira vez, talvez em toda a sua vida, alguém olhou para ela, viu todas as suas falhas,
todas as suas dores e não a rejeitou. Pelo contrário, continuou ali, oferecendo a ela água viva. Esse momento é crucial. Ela percebe que não está falando com um homem comum. Senhor, vejo que tu és profeta, ela exclama. A conversa muda de foco. Ela começa a fazer perguntas sobre adoração, sobre as diferenças entre judeus e samaritanos. Ela estava buscando respostas espirituais, tentando entender quem era aquele homem. Jesus pacientemente a guia, revelando verdades profundas sobre Deus, dizendo que o Pai procura adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Não importa o lugar, mas sim a atitude do coração. E então, o clímax do encontro. A mulher fala sobre a esperança do seu povo. Eu sei que o Messias, chamado Cristo, está para vir. Quando ele vier, nos explicará tudo. Ela expressa uma fé, uma esperança que ainda existia dentro dela, apesar de tudo. E a resposta de Jesus é uma das revelações mais diretas do Evangelho. Eu sou, eu que falo contigo. Naquele instante, tudo muda. O homem cansado ao lado do poço não era apenas um profeta. Ele era o Salvador esperado, o Messias. Ele era a resposta para todas as suas perguntas, a cura para todas as suas dores, a fonte da água viva que sua alma tanto buscava. O que acontece a seguir é incrível. A Bíblia diz que ela deixou seu cântaro de água para trás. Pense no simbolismo disso. O cântaro representava sua rotina, sua vergonha, o motivo pelo qual ela se escondia. Ao deixá-lo, ela estava abandonando seu passado, sua antiga identidade. Ela não precisava mais daquela água, pois havia encontrado a fonte da vida. Ela corre de volta para a cidade. A mesma cidade que ela evitava, as mesmas pessoas de quem ela se escondia. Mas, agora, ela não tinha mais medo nem vergonha. Ela tinha uma notícia tão boa que não conseguia guardar para si. Ela se torna a primeira evangelista de Samaria. Ela chega na cidade e diz a todos: venham ver um homem que me disse tudo o que eu tenho feito. Será que ele não é o Cristo? Ela não esconde seu passado. Pelo contrário, ela o usa como testemunho do poder transformador de Jesus. Aquele que conhecia seus piores segredos, a amou mesmo assim. Isso era a prova de que ele só podia ser o Messias. A cidade inteira fica em alvoroço. Movidos pela palavra daquela mulher, muitos samaritanos saem para encontrar Jesus. Eles o convidam para ficar, e ele fica com eles por 2 dias. E depois de ouvi-lo, eles dizem à mulher: já não é pelo que você disse que nós cremos, pois agora nós mesmos temos ouvido e sabemos que este é verdadeiramente o Salvador do mundo. O testemunho de uma mulher que era marginalizada e desprezada levou à salvação de uma cidade inteira. A história dela é a nossa história. Quantas vezes nos sentimos como ela? Carregando o peso dos nossos erros, da nossa vergonha, buscando satisfação em coisas que só nos deixam com mais sede. Jesus também nos encontra no nosso poço do meio-dia, nos momentos em que nos sentimos mais sozinhos e expostos. Ele nos conhece completamente, sabe de tudo o que fizemos e, ainda assim, ele nos oferece a água viva. Ele nos oferece perdão, um novo começo, uma vida com propósito. A transformação da mulher samaritana nos ensina que um encontro com Jesus muda tudo. Ele troca nossa vergonha por ousadia, nossa solidão por comunhão, nossa sede por uma fonte inesgotável de vida. Ela deixou o cântaro para trás e se tornou uma mensageira da esperança. Qual é o cântaro que você precisa deixar para trás hoje? Quais são as dores, os erros ou as mágoas que te impedem de experimentar essa água viva? Jesus está te esperando, pronto para te dar um novo começo, assim como fez com aquela mulher. Ele te vê, te conhece, te ama e tem uma vida abundante para você. Obrigado por ter assistido e refletido comigo sobre essa história tão poderosa. Se ela tocou o seu coração, compartilhe este vídeo com alguém que também precise ouvir essa mensagem de esperança. Não se esqueça de se inscrever no canal para mais conteúdos como este. Até a próxima!